Olá, sou Cleiton Barbosa. Este vídeo é de fato um passo a passo. Mostro todas as fichas do programa, focando nas principais que interessam à maioria dos brasileiros que entregam a declaração de imposto de renda à pessoa física. Vamos iniciar então. Clico aqui em Nova, tipo de declaração, a declaração de ajuste anual. Tem mais duas opções aqui, mas a gente vai usar a primeira, são duas situações específicas, não vem ao caso, talvez eu faça um vídeo explicando melhor o que é uma declaração de espólio e depois uma declaração final de espólio e uma declaração de saída definitiva do país. Mas esse vídeo é declaração de ajuste anual. E vindo para o lado direito, iniciar a declaração pré-preenchida, não está disponível ainda, porém eu vou fazer um modelo, eu vou ensinar nesse vídeo como você preenche de fato. Para você ter o conhecimento geral. Se você for fazer da pré-preenchida, você já tem o conhecimento e vê apenas o que precisa você complementar de informação. Iniciar importando da declaração de 2022. Você tem essa opção também. Se você fez e transmitiu, o arquivo está no seu computador, você pode importar essa declaração, que ela já trará algumas informações, como identificação, como relação de bens, o valor, em 1º de janeiro de 2022, porém, se você futuramente for usar a declaração pré-preenchida, esses dados também já virão com ela. Nesse nosso exemplo, vamos fazer aqui, preenchendo por completo. Então, iniciar a declaração em branco. Ele vai pedir o CPF, e aqui o nome, no caso, ele já trouxe automaticamente. Ok. Ele te dá um alerta. Opção pela declaração. Ele te diz que, para quem não sabe, existem duas formas de tributação. Você pode usar a que a gente chama de completa, onde você utiliza-se de todas as deduções permitidas pela legislação, ou você abre mão desses descontos um a um e opta por um desconto simplificado, representando 20% do seu rendimento tributável. Porém, é limitado a R$ 16.754,34. O programa, no final, ele traz um resuminho, eu vou mostrar para vocês depois, mostrando se para você é mais interessante a declaração completa ou a declaração simplificada. Porém, é necessário fazer todos os lançamentos para que ele tenha condições de fazer essa análise correta. Então, você simplesmente clica em OK e vamos para o preenchimento. Chegamos então nessa tela com muita informação. Um menu enorme do lado esquerdo. Posso rolar a tela, tem mais informação aqui embaixo. Esses ícones no meio da tela, mais informação aqui do lado direito, no menu de ações, e uns quadrinhos aqui de imposto a pagar, informações bancárias. Não se assuste, parece muito complicado, mas não é tanto assim. Qual dica que eu dou para você no início? Não vamos nos preocupar com essas informações do lado direito, vamos nos concentrar com esse menu do lado esquerdo. Eu vou segui-lo passo a passo. Você vai ver que, depois que estiver um pouco familiarizado, você vai entender que o programa ele quer facilitar a sua vida. Colocou aqui as fichas mais utilizadas, um menu com algumas ações, impressão, salvar online, etc. E aqui um resuminho, se deu imposto a pagar, imposto a restituir, quantas cotas você vai querer e informação bancária para restituição ou então para pagamento com débito automático. Então, por enquanto, vamos nos concentrar do lado esquerdo, que vai ficar tudo mais fácil para você. Vamos para a primeira ficha, então, identificação do contribuinte. Abriu aqui o campo do lado direito, declaração original. Se você já tivesse entregue uma declaração, viu que tinha algo errado, corrigiu, tivesse entregando uma retificadora, aí a gente clicava aqui em retificadora. Clicando em original, você vai ter que informar o número do recibo da sua última declaração entregue, que foi lá em 22. Para abril, maio de 22. Você coloca o número dela aqui para a Receita fazer o casamento e não dar nenhuma pendência. Se você estivesse fazendo uma retificação, você ia clicar em declaração retificadora e o número do recibo que ele ia te pedir não é mais a do 2022, é da declaração que você entregou aqui no exercício 2023 e que você considera que está com erro. Ok? Vamos lá. Na sequência aqui são informações básicas, não vou perder muito tempo aqui nesses campos, nome, data de lançamento,
data de nascimento, título eleitoral. O título eleitoral ele é opcional, porque tem estrangeiros que fazem declaração, tem CPF, mas não vota, né? Então ele não tem título de eleitor, a Receita não bloqueia a declaração por isso. Ele pergunta aqui se houve alteração de dados cadastrais, se houve mudança de endereço, alteração do cônjuge. É bom você informar que sim, que houve. Desta forma, a Receita atualiza automaticamente os seus dados no cadastro, ok? Descendo mais aqui, endereço completo, com CEP, pede telefone, celular, e-mail, embora a Receita não entre em contato por esses canais, mas ela pede aqui, é bom você informar corretamente. Ocupação principal. Aqui você vai qualificar da melhor forma possível, mais aproximado possível com a sua ocupação de fato. Tá? Eu não vou discorrer sobre todos, tá? Mas uma situação muito comum é empregado de empresa do setor privado, exceto instituições financeiras, né? Que não seja bancos, que não seja demais instituições financeiras. Por exemplo, tá? Tem situações aqui para profissional liberal, proprietário de empresa, proprietário de MEI, etc. Mas vamos lá, como se você fosse um empregado CLT de uma empresa privada. Além da natureza da ocupação, temos que indicar também a ocupação principal. Você vai ver aqui na lista que é oferecida qual situação se enquadra melhor no seu status atual. Então temos desde dirigentes, servidores públicos, diplomatas e afins, profissionais do ensino, militares, e cada pasta dessa tem mais uma gama de profissões. Então você veja aí qual se enquadra. Pode acontecer também de você não encontrar a sua profissão aqui e colocar em outras ocupações. É interessante que você coloque o mais próximo possível, que se identifica mais com a sua profissão, porém não é um fator determinante aqui para a tributação. Ok? Vamos para a ficha seguinte, dependentes. Tem um vídeo no canal onde eu falo quem é considerado dependente, quem pode ser dependente, qual o valor que abate de cada dependente. Porém aqui, se você clicar em novo, ele também vai te trazer uma relação. Okay? Mas é interessante que você veja o vídeo para ver até se no final vale a pena para você ter um dependente. Porque se você declara um dependente, você está automaticamente obrigado a declarar os seus bens e os seus rendimentos. Muitas vezes a soma dos rendimentos pode te levar a uma alíquota maior, pode levar à tributação, isso é uma situação que se você declarar separado não haveria tributação, ok? Mas a gente está vendo aqui nesse vídeo preenchimento. Vamos supor que você vai preencher com seu filho ou enteado até 21 anos. Clica aqui, coloca o CPF, data de nascimento, o nome dele, pede também e-mail e celular. Aqui o valor, ele já traz também o valor que cada dependente abate na base de cálculo do imposto, 2.275,08. Clique em OK. Alimentado, se você paga pensão alimentícia, você vai identificar nesse campo. Rendimento tributado de pessoa jurídica. Você trabalha CLT, sua empresa tem a obrigação de te entregar um informe de rendimento até o dia 28 de fevereiro. Com a conta GovBR, você tem acesso à declaração pré-preenchida que vem já com essa informação. Se você tiver que preencher, clique em novo. Vão abrir aqui alguns campos, CNPJ, nome da empresa. No informe de rendimento vai estar lá detalhado qual que é o valor do rendimento recebido, da sua contribuição previdenciária oficial, do INSS que você paga, o imposto que foi retido na fonte e as informações do 13º salário que tem imposto, contributação exclusiva. Próxima ficha, rendimentos tributados de pessoa física ou do exterior. Situações mais comuns que se encaixam aqui. Se você tem um imóvel alugado, recebe lá mensalmente de uma pessoa física, você vai informar também nessa ficha. Veja que tem ficha pro titular e pro dependente. Eu falei que se informar o dependente na declaração, vai ter que informar os bens dele, os rendimentos, tal, e de forma separada. Praticamente cada ficha aqui vai ter uma aba pro titular, outra pro dependente. Vamos considerar nesse caso que apenas o titular tenha rendimento, certo? Você vai lançar mensalmente. Aqui nesse exemplo, nessa ficha,
Essa primeira ficha seria para rendimento do trabalho não assalariado, então algum serviço eventual que tenha sido prestado para a pessoa física. O aluguel que eu comentei está nessa outra ficha de outras informações. Você lança também mês a mês, aqui está o campo do aluguel. Tem outras situações, mas como eu falei, esse vídeo eu vou falar das situações mais comuns, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então, uma situação muito comum é aluguel. Antigamente lançava-se aqui pensão alimentícia, desde o ano passado, pensão alimentícia recebida passou a ser isento, fizeram justiça quanto a isso, isento, e você inclusive pode fazer a retificação dos últimos 5 anos e reaver esse valor pago, ok? Então, temos mais o que aqui? Rendimento do exterior, e você vê que tem outras fichas aqui, como deduções. Por quê? Porque o programa já está preparado para uma importação do programinha de Carnê-Leão. Não sei se você sabe, mas tendo um rendimento oriundo de pessoa física que ultrapasse o limite de isenção da tabela progressiva, que hoje está R$ 1.903, você tem a obrigação de fazer o recolhimento do Carnê-Leão mensalmente, a obrigação de preencher o programa do Carnê-Leão. Lá você pode lançar eventual deduções que você tenha, pode considerar que é independente, pode considerar algum valor que você pague para desenvolver uma atividade, e você vai chegar num valor a pagar, de imposto de renda retido na fonte. Você tem que fazer antecipação. Funciona assim: quando você tem um rendimento que é de uma pessoa jurídica, como nós falamos na ficha anterior, rendimento oriundo de pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem que fazer a retenção. Faz a retenção na fonte, já te paga o líquido. Em situações que você tem o rendimento da pessoa física, a Receita não obriga a pessoa física, o pagador, a fazer essa retenção. Então você tem que fazer essa auto-retenção do imposto e depois lançar aqui, trazer essa informação pro imposto de renda da pessoa física. Por isso que essa declaração chama-se declaração de ajuste anual. Vai considerar o que você pagou durante o ano, vai considerar os demais rendimentos, aglutinar tudo, ver qual alíquota de fato você pertence e apurar se vai haver imposto a complementar ou a restituir. Vamos para a próxima ficha: rendimentos isentos e não tributáveis. Quais as situações mais comuns dessa ficha? Eu vou abrir aqui para nos dar uma noção. Você clica em novo, clica na setinha, você vai procurar a situação aqui que se enquadra no lançamento que você precisa fazer. Quais situações mais comuns? Indenização por rescisão de contrato de trabalho. Você tem alguns valores que são isentos, você tem um fundo de garantia que é isento, vai lançar nesse campo aqui. Aí você clicando, ele vai pedir se pertence ao titular ou ao dependente, CNPJ da fonte pagadora, nome e o valor. Vamos voltar lá para ver outros tipos de rendimentos isentos. Lucros e dividendos recebidos, né? Os lucros que a empresa da qual você é sócio, a empresa da qual você é acionista, o lucro que você recebe é um rendimento isento, você lança nesse campo aqui. O que mais? Rendimento de caderneta de poupança, geralmente é nesse campo. Doações em dinheiro que você recebe é um rendimento isento. Ok? Vamos para a próxima ficha. Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Situação mais comum que se encaixa aqui. Vamos abrir também a relação. Rendimentos de aplicações financeiras. Muitas aplicações financeiras, rendas fixas, têm a retenção na fonte. Tem a retenção na fonte, te paga o líquido e você tem que lançar esse rendimento aqui. Juros sobre o capital próprio também é um rendimento de empresas que você participa, de empresas que você tem ações, ela eventualmente distribui um juros sobre o capital próprio, vai estar identificado no informe que a instituição financeira te manda e você vai lançar nesse campo aqui. Participações de lucros ou resultados. Empresas que pagam PLR, pagam resultados para os funcionários, distribuem resultados para os funcionários, o lançamento é aqui também. E eventual outro valor que venha com esse título no informe de rendimento, você pode lançar aqui em outros e identificá-los. Próxima ficha: rendimento tributável de pessoa jurídica, impostos com exigibilidade suspensa. Essa é uma situação muito, muito incomum. Tá? As situações mais comuns são, de repente, que tem uma ação judicial, que está sendo questionado o pagamento do imposto, então ele está com a exigibilidade suspensa, né? Você não tem que pagar provisoriamente. Mas é uma situação muito comum, não vou entrar em detalhes sobre esse lançamento. Rendimentos recebidos
acumuladamente. Outra situação que é mais comum se você tem uma ação judicial e de repente já recebeu de uma vez só rendimento que se refere a um período longo aí, acumulado, a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Também você faz nesse campo aqui. Eu não vou entrar em detalhes, isso aqui vai ter muitas informações que ele vai solicitar, que aí vai estar no resultado da ação, quando ela for deferida, né? Bom, próximo campo, imposto pago, imposto retido. Esse campo basicamente é um resumo que o programa já vai te mostrar, tá, de coisas que você lançou anteriormente. Por exemplo, ele vai somar imposto retido, imposto que você pagou, antecipou, né, via carnê-leão, imposto retido na fonte, e talvez você tenha que informar. Você vai ter que informar imposto pago no exterior. Existem acordos para evitar a bitributação. Então, se você teve um rendimento no exterior, muitas vezes você não vai pagar de novo aqui no Brasil. É compensado que você já pagou lá fora. E você eventualmente paga uma diferença aqui no Brasil se o imposto aqui no Brasil for maior do que o país de origem do rendimento. Vamos para a próxima ficha. Pagamentos efetuados. Essa é uma ficha muito importante, principalmente para quem faz a declaração por deduções legais, né, a chamada declaração completa. Você não vai fazer com aquele desconto simplificado. Então é importante fazer todos os lançamentos aqui. Vamos ver aí os exemplos de lançamentos que teremos nessa ficha. Clicando em novo, clico aqui na setinha também, aparece aqui as despesas, os tipos de pagamentos. Despesas com instrução. No Brasil, despesa com instrução ela também é limitada. Despesa com instrução no exterior, fonoaudiólogo, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, são todas deduções com médicos, né, com terapeutas que são dedutíveis no imposto de renda, na totalidade, desde que você tenha pago a integralidade, né. Tem muitas situações de seguro-saúde, onde você pagou para o médico, por exemplo, R$500, o plano te reembolsou 300, você vai ter como dedução somente os 200. Mas na ficha haverá essa identificação. Por exemplo, vamos entrar aqui se estivesse pagando psicólogo, né, você vai identificar que pertence ao titular, ao dependente ou eventualmente ao alimentado, CPF do profissional, nome do profissional, descrição do serviço tomado, o valor pago. Como no exemplo que eu falei, você pagou R$500. Porém, você teve um reembolso de R$300 do plano de saúde. Você vai colocar aqui R$300. Automaticamente, o programa só vai considerar como dedutível a diferença, 500 menos 300. Você clica em OK. Vamos ver as outras situações aqui. Tem mais itens aqui para baixo. Psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, hospitais, clínicas, planos de saúde. São todas situações dedutíveis do imposto de renda. Pensão alimentícia, previdência complementar. Previdência complementar tem uma peculiaridade, vou fazer um vídeo explicando. Tem uma limitação na dedução. Que mais? Advogados. Advogados não são dedutíveis, advogados não são dedutíveis em tese, tá? A priori. Porém, há situações que você pode deduzir do valor recebido e lançar o líquido, mas aí você lançaria já como rendimento não será a despesa com advogado que vai ser lançada aqui que vai deduzir automaticamente. Você precisa lançar o rendimento já com essa dedução. Não sei se eu vou ficar claro, mas eu vou fazer uma situação também não é muito comum. Eu vou fazer um vídeo explicando em detalhes situações com pagamentos para advogados. Engenheiros, aqui já são despesas que não são dedutíveis, mas que a Receita exige que você lance, é mais para um cruzamento de informações, para ela bater com as informações que ela tem da outra ponta, né? Mas despesas com engenheiros, arquitetos e demais profissionais liberais, exceto advogados, administradores de imóveis, que já tem um campo específico. Mais para baixo, aluguel de imóveis, né? Nesse caso aqui, se você aluga o imóvel, a casa que você mora, por exemplo, você paga aluguel, você vai informar aqui.
Aí você vai entrar em detalhes, colocar quem é o nome do locador, o CPF do locador, a Receita vai ter essa informação que esse locador teve esse rendimento, e se ele não entregar lá na outra ponta, a Receita tem condições de cruzar, é mais um mecanismo aí da Receita fazer cruzamento de informação. Então vamos lá ver o que tem mais aqui no final dessa relação de pagamentos. Administrador de imóveis, né? De repente você está em outra situação, você aluga o seu imóvel e tem uma administradora, ela recebe a comissão mensalmente. Né? Ou você de repente vendeu um imóvel e a administradora teve a comissão, assim como corretor de imóveis tem a comissão dele, você precisa lançar aqui. Ok? Bom, vamos para outra ficha. Próxima ficha aqui, doações. Vamos clicar em novo. Aqui na setinha tem algumas situações já elencadas. Se não for nenhuma dessas situações, você clica em outras e identifica. Aqui está desde doações para entidades, doações de dinheiro que você faz para outra pessoa física, doações em bens e direitos também. Doações diretamente na declaração. Existe uma situação muito peculiar somente para quem entrega a declaração no modelo completo, que pode fazer doações para algumas entidades específicas e abater diretamente no imposto a pagar na declaração. É uma situação que cabe um vídeo específico para ela. Não é uma situação muito comum, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Ficha bens e direitos. Nessa ficha, você vai declarar todos os bens que você possui. Que são considerados bens? Carro, casa, moto, investimento. Você tem que informar para a Receita Federal. O banco vai te fornecer um documento chamado Informe de Rendimento, onde vai constar o saldo em 31 de dezembro de 2021. Saldo 31 de dezembro de 2022 e também o valor dos rendimentos que teve durante todo o ano. Essa informação também, se você estiver fazendo a declaração pré-preenchida, a declaração já vai trazer toda essa informação para você. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, clicando em novo, clica em grupo de bens, uma operação muito comum, bens imóveis. Código, é um apartamento localizado no Brasil, você vai colocar a inscrição municipal, no IPTU lá tem essa informação, a data que você adquiriu esse imóvel, a descrição, descrição imóvel, apartamento 45, localizado na rua tal, bairro tal, cidade tal, CEP, adquirido de fulano de tal, CPF ou CNPJ X, por tal valor. Quanto mais completo o histórico aqui, melhor. Melhor para ser mais transparente com a Receita Federal e no futuro, se você for fazer uma venda, você já tem toda a informação aqui para apurar um ganho de capital. Aqui, endereço, a área, se está registrado no cartório, vai colocar assim, ele vai abrir um campo, você colocar matrícula, nome do cartório, etc. Situação em 31 de dezembro, se você já tinha esse bem, né? Então vamos supor que você tinha um apartamento, estava lançado aqui por R$400 mil. E a situação em 31 de dezembro de 2022. Se bem já estava quitado, então você repete a informação, R$400 mil. Vamos supor que você estivesse pagando esse imóvel. Vai ter todo o histórico aqui. Foi dado 200 mil de entrada, comecei a pagar no dia 1/3 de 2019, financiamento com o banco X, paguei de parcelas no ano de 2022 tanto. A soma do que você pagou desde a entrada até 31 de dezembro de 2022, você vai colocar aqui. Vamos supor que tinha um valor aqui de 350 mil até 31 de dezembro de 2021. Você pagou em parcelas mais 60 mil. Vai constar toda aquela identificação que a gente falou, comprado de fulano e tal, entrada XXX, e você vai acrescentar no final. Parcelas pagas em 2022. R$60 mil. Acrescenta 60 mil a esse valor que está aqui. Então, qual a situação que vai estar 31 de dezembro de 2022? R$410 mil. É assim que se deve lançar um bem financiado. Tanto imóvel quanto carro. Você lança o que você deu na entrada e vai somando as parcelas a cada ano. Não é correto. Muitas pessoas fazem. Comprei o carro por 200 mil.
Esse carro está muito caro, né? Comprei um carro lá por 50 mil. Dei de entrada 10 mil. A pessoa lança o carro aqui já por 50 mil e lança os 40 mil em dívida. Errado. A Receita orienta que a forma correta de lançar é assim. Ok? Vamos para a próxima ficha. Dívidas e ônus. Aqui nessa ficha, vamos abrir aqui novo código. Tem diversas situações. Se você, desde empréstimo que você fez no banco, financiamento eu já falei, não entra aqui. Empréstimo que você fez no banco, código 11, estabelecimento bancário, comercial. Clica aqui, identifica o banco, coloca se é uma dívida já antiga, a situação que estava em 31 de dezembro de 2021 e a situação em 31 de dezembro de 2022. Se é uma dívida adquirida no ano de 2022, aqui vai estar zero e aqui vai estar o valor da dívida em 31 de dezembro. Vamos supor que a dívida foi contraída no meio do ano. A dívida era de 50 mil. Vai estar aqui no histórico, 50 mil. Porém, você já pagou 10 mil. Quanto que vai ficar aqui? 40 mil. Valor pago 2022, vai colocar aqui o valor pago. 10 mil. Okay? Vamos ver se tem mais uma ficha relevante aqui para eu falar para vocês. Sociedade de crédito, né, outras demais instituições financeiras. Se são dívidas com outras pessoas jurídicas, com outras pessoas físicas, de repente empréstimo contraído no interior, uma situação aqui mais atípica. E se não é nenhuma dessas situações, você tem a opção de clicar em outras dívidas e ônus e identificar aqui na discriminação. Vamos para a próxima ficha, espólio. Também não é o caso de eu explicar, exemplificar. Espólio é quando há o falecimento, né, enquanto não é feito o inventário ou a escritura pública, tem que se entregar a declaração do falecido, né, os bens do falecido considerado espólio, então não vamos entrar nesse detalhe. Doações a partidos políticos, né, se você fez, você vai identificar também nesse campo aqui. Na sequência, tem um campo aqui para importações. Né? Como eu falei, em caso de rendimento de pessoa física, você tem que preencher um programa Carnê-Leão para antecipar as retenções do imposto. Você faz no site da Receita Federal, tem a opção de importar essas informações. Ganho de capital, quando você vende um bem e obtém lucro nessa operação. Tá? Dependendo da situação, dependendo do valor, você tem um imposto apurado. Você tem que preencher um programa em separado e também faz a importação. Atividade rural. Tá? Aqui são situações, são novidades. A Receita criou a possibilidade de importação do informe de rendimento, tanto de pessoa jurídica, né, da fonte pagadora, quanto de pagamento aqui de planos de saúde. Na sequência, são atividades aqui mais incomuns também. Quem explora atividade rural, aí tem toda aqui uma gama de informações referente à atividade rural. Dados do imóvel explorado, endereço, receitas e despesas que teve no ano, mês a mês, apuração do resultado, movimentação do rebanho. Você vai informar quantos gados foram adquiridos, vendidos, nasceram, morreram, enfim, todo um histórico aqui, inventário dos gados, do rebanho. Bens na atividade rural, você vai discriminar os bens que você tem. Tem um trator, tem uma colheitadeira, tem enfim, todos os bens que você possui para desenvolver sua atividade. Dívidas vinculadas à atividade rural, importação da atividade rural 2022 também, se você tem um programa e vai apurar diretamente. Acredito que poucas pessoas se encaixam nessa situação. Vamos para as fichas seguintes. Fichas ganho de capital. Como eu falei, a gente tem que preencher um programa à parte quando vende um bem e obtém lucro. Você tem a opção aqui de fazer a importação e ele preenche automaticamente essas fichas. Renda variável. Se você opera no mercado de bolsa de valores e assemelhados ou fundo de investimentos imobiliários, também acredito que é uma situação mais atípica. Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes como é a tributação de cada investimento. O que vale eu ressaltar aqui nesse vídeo é que houve uma mudança para 2023 para as pessoas que investem na Bolsa de Valores.
Antes, todas as pessoas teriam que declarar, todas as pessoas que tivessem comprado uma ação sequer, mesmo que não tenham vendido, não tenham obtido lucro, tinha que, só por essa questão, entregar declaração de imposto de renda da pessoa física. A Receita Federal, vendo o volume muito grande de pessoas que entram na Bolsa de Valores, mas não tem muitos recursos, que faz compras pequenas, acabou dispensando essas empresas de entregar, essas pessoas de entregar declaração, quer dizer, pelo menos a maioria. Agora está limitado a 2 grupos: pessoas que venderam no ano de 2022 acima de R$40 mil, ou pessoas que obtiveram lucro na venda de ações com incidência do imposto. O que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que venda de ações até o valor de R$20 mil no mês está isento de imposto, mesmo que você obteve lucro. O ganho nessa operação é lançado como rendimento isento. Porém, se passou de R$20 mil, R$20 mil e R$1,01, e você obteve lucro nessa operação, mesmo que isso aconteceu em apenas um mês, você está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Vamos para o próximo. Próxima ficha, resumo da declaração. Aqui a Receita vai trazer um resumo do que já foi lançado na declaração. Rendimentos tributáveis, o que tem de rendimento de pessoa jurídica, pelo titular, pelo dependente, rendimento de pessoa física, do exterior, acumulado pelo titular, recebidos acumuladamente. Enfim, um resumo mesmo para ficar mais fácil de chegar a uma visão macro aqui da situação. Na sequência, cálculo do imposto. A Receita mostra também o resumo aqui, aquele cálculo, rendimento tributado, as deduções, o que já foi recolhido antecipadamente, por carnê-leão, retido na fonte, e chega-se no imposto a pagar ou a restituir. Sendo imposto a pagar, você já determina aqui quantas cotas, se quer débito automático. Sendo imposto a restituir, você também informa aqui a conta bancária para depósito. Uma novidade para esse ano: se você optar pela restituição via Pix, você tem preferência. As pessoas que utilizarem da declaração pré-preenchida e da declaração e da restituição via Pix têm preferência, junto com um grupo que já existia, que tem preferência na restituição, na escala de restituição do imposto. Outras informações também, é um resumo que a Receita traz, mostrando aqui a evolução patrimonial, quanto você tinha de bens em 31 de dezembro de 21, de 22, quanto você tinha de dívidas, em 31 de dezembro de 21, de 22 também, tá? E outras informações, total de rendimentos isentos não tributados, rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, enfim, é um resumo mesmo de tudo que você lançou até aqui. Mais para baixo, o que a gente tem? Se você quer entrar com gov.br, entrando com gov.br, você tem uma série de facilidades, tem a declaração pré-preenchida, pode salvar a declaração e continuar num outro momento, continuar num outro dispositivo. A senha gov.br é uma facilidade. A senha gov.br é uma identificação que você tem para vários serviços do governo federal. Eu tenho um vídeo onde eu mostro passo a passo como você obtém a conta gov.br no nível ouro ou prata, que te dá acesso à maioria dos serviços. A partir daqui começa a repetir muita situação, para você fazer a declaração se é nova, para você abrir uma declaração já existente, para você retificar. Então, a partir daqui, se você quer entregar a declaração, se você quiser salvar, você faz o login com a gov.br, você consegue salvar, depois você recupera de onde você parou. Okay? Mais para baixo, o menu de impressão. Você quer imprimir a declaração, quer imprimir só a ficha de rendimentos, quer recibo, só o DARF. A declaração propriamente dita, realmente são as fichas que já se passaram. Então é isso, pessoal. Vocês viram que a maioria, muitos dos campos que estão aqui nesse menu da esquerda, a Receita colocou aqui para o lado direito na forma de atalho, com esses ícones maiores, com ações aqui para te ajudar, se você quiser imprimir, verificar pendência, gravar e tal. E aqui no final um resumo, se deu a pagar, se deu a restituir e quantas vezes você optou e as informações bancárias. Espero ter ajudado.
siga nosso canal, vou falar muito sobre imposto de renda. Se você tem uma situação que eu não falei aqui, porque eu não podia estender muito o vídeo, eu devo ter no canal um vídeo específico. Se eu não tenho, eu devo publicar nos próximos dias. Daqui para os próximos meses a gente vai falar muita coisa sobre imposto de renda. Então se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas, ok? Até breve. E esse foi o vídeo de hoje. Peço que se inscreva no canal, dê o like e compartilhe com outras pessoas. Deixo aqui 2 sugestões de vídeos do canal.